Fala galera, muito boa noite, saúde a todos aí, espero que todos estejam bem. Chegando aqui com mais um vídeo no canal para falar do Botafogo, que acabou de ser eliminado da Copa do Brasil pelo modesto Cuiabá. Bom, antes queria pedir para você que não é inscrito no canal, dar aquela moral e se inscrever no canal. Sua inscrição é muito importante para o canal está crescendo, já passamos de 3 mil inscritos, tem muita coisa bacana no canal. Tem, além de resenha de futebol, tem várias histórias dos campeonatos pelo mundo afora, dos principais campeonatos. Vale a pena se inscrever e dar uma vasculhada no canal, tem muita coisa bacana. Bom, vamos lá, vamos falar do Botafogo, tá? O Botafogo é um clube tradicionalíssimo do estado do Rio de Janeiro, é um clube que por anos, sempre teve essa rivalidade com Flamengo, Vasco, Botafogo, América e Bangu, né? Por anos, quando eu digo anos, eu digo lá atrás, lá nas décadas de 40, 50, 60, 70, quando ainda o Bangu e o América, até o meados dos anos 80, ainda rivalizavam. Após a década de 80, ficou meio monopolizado entre Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Isso a nível regional, tá? A nível nacional, o Botafogo nunca foi um clube respeitado fora do estado do Rio, porque é um clube que, por mais que ele tenha tido grandes jogadores, ter tido uma história linda de fornecer jogadores para seleções da Copa de 58, 62 e 70, Copas essas que o Brasil foi campeão, e o Botafogo, além de ter cedido grandes jogadores, tinha grandes times. Mas qual que é o problema do Botafogo? O Botafogo, nem quando tinha grandes times, conseguiu ser campeão. Tá entendendo a situação? O Botafogo tinha grandes jogadores, formava grandes times, mas nunca conseguia ser campeão. O Botafogo, nem quando tinha grandes times, na década de 60, 70, na década de 50, não conseguia ser campeão. Se você for olhar o histórico de títulos do Botafogo, o Botafogo tem um campeonato brasileiro em 95, tem uma Taça Brasil em 68, que depois da unificação também virou o Campeonato Brasileiro, e uma Copa Conmebol de 93, que é o submundo dos torneios sul-americanos, que na década de 90, quando a Copa Conmebol existia, os campeonatos mais importantes da América do Sul era a Copa Libertadores e a Supercopa da Libertadores. A Copa Conmebol era aquele torneio que ficava lá no fundo, que disputavam aqueles times que ficavam em sétimo, oitavo colocado dos campeonatos nacionais, ou os times que desistiam de disputar algum torneio regional. As federações nacionais colocavam para disputar a Copa Conmebol, que era um torneio do submundo da América. Ou seja, a nível nacional e internacional, o Botafogo só tem 3 títulos. Mesmo quando ele tinha grandes times, quando tinha grandes jogadores, entendeu? Não menosprezando, não é a intenção do vídeo, não é menosprezar, não é diminuir ninguém aqui, muito menos Botafogo, que eu volto a dizer, tem uma história muito bonita por ceder jogadores para a seleção brasileira. Mas bom, vamos lá. O Botafogo na década de 50 rivalizava com esses grandes clubes do Rio, Vasco, Fluminense e Flamengo, e o Bangu e o América também davam as caras nessa época, né? E a nível nacional, o Botafogo tinha como grandes adversários o Santos, o Palmeiras, o Cruzeiro, o Bahia, o Internacional, o São Paulo, o próprio Flamengo, o Vasco e o Fluminense. E o Botafogo não conseguia ser campeão. Quem ganhou a maioria dos títulos na década de 60 foram Santos e Palmeiras. E o Botafogo ganhou apenas um em 68. Na década de 70, o Internacional ganhou vários. Cruzeiro ganhou, o Vasco ganhou, São Paulo ganhou, e o Botafogo não ganhava e nem chegava em finais. Quando chegava em finais, perdia. E eu gosto muito de uma entrevista do Fábio Capello para uma TV italiana, né, que eu sempre gostei muito de futebol italiano, eu torço para a Roma na Itália. Quando o Fábio Capello era treinador da Roma, ele ganhou o Scudetto de 2001. Né, em 2002 ele continuou na Roma e a Roma foi vice-campeã, perdendo o título para a Juventus nas rodadas finais, porque a Roma perdeu muitos pontos para times pequenos. A Roma ganhava os clássicos e perdia pontos para os times pequenos, e a Juventus conseguiu ser campeã. E o Fábio Capello, no final da temporada, deixou a Roma. E o Fábio Capello foi um grande treinador no Milan e na Juventus.
São clubes extremamente vencedores. E os jornalistas da capital italiana perguntou ao Fábio Capello por que os clubes da cidade de Roma, no caso Roma e Lazio, eram clubes que tinham muita torcida, clubes considerados grandes, mas não eram acostumados a ser campeão italiano, apesar da Roma e a Lazio ter vários campeonatos da Copa da Itália. O Fábio Capello simplesmente resumiu a pergunta do jornalista afirmando o seguinte: que a Inter de Milão, o Milan e principalmente a Juventus têm DNA vencedor. São clubes com DNA vencedores, né? E a Roma e a Lazio não têm esse DNA, por mais que formem grandes times, tenham grandes esquadrões, não tem um DNA vencedor. O que é o DNA vencedor que o Capello explicou? É o time que chega na hora da decisão, de um mata-mata ou de um campeonato de pontos corridos, ele chega lá, mesmo jogando mal, vence. Mesmo com o time fraco, vence. E o Botafogo não tem DNA vencedor. Eu deixei aqui, ó, eu vou falar para vocês, após 95, quando foi o último título do Botafogo, há 25 anos atrás, o último título, porque eu volto a dizer, campeonato estadual, campeonato regional, não é parâmetro, não é título grande é campeonato nacional e internacional, tá? O Botafogo, depois do título brasileiro de 95, o Botafogo foi eliminado na Copa do Brasil pelo Vitória da Bahia. Em 99, chegou na final contra o Juventude, perdeu. Em 2001 foi eliminado pelo Remo. Em 2004 foi eliminado pelo Gama. Em 2005 pelo Paulista de Jundiaí. Em 2006 pelo Ipatinga. Em 2007 pelo Figueirense. Em 2009 pelo Americano de Campos. Em 2010 pelo Santa Cruz do Recife. Em 2015 pelo Figueirense. Em 2018 pelo Aparecidense. Em 2019 novamente pelo Juventude, que foi campeão em cima do Botafogo na final de 99. E esse ano, em 2020, para o Cuiabá. Todos times pequenos, todos times sem torcida, todos times sem tradição. O Botafogo pode ser tudo, menos um time sem tradição. O Botafogo é um time tradicionalíssimo. Por isso, eu sempre afirmo, o Botafogo é um time tradicional. Não é um time grande, não é um clube grande. O clube está há 25 anos sem conquistar um título de expressão. Na história de mais de 100 anos, tem apenas 3 títulos de expressão, que é o Brasileiro de 95, a Taça Brasil de 68, que virou Brasileirão, então é bicampeão brasileiro, e tem uma Copa Conmebol em 93. Como um clube com apenas 3 títulos pode ser considerado pela grande imprensa como clube grande? Não é grande. Já caiu 2 vezes, já disputou a segunda divisão 2 vezes. No Campeonato Carioca, que é um campeonato muito fraco, que vale apenas para aquela zoação regional, né? Pô, meu time ganhou do seu time é fraco. Não é um campeonato para se discutir a grandeza de um clube, entendeu? Você pode discutir, pô, que legal, o Flamengo tem mais títulos carioca, o Fluminense tem mais título, o Botafogo tem mais título, o Vasco tem mais título. Pô, mas vai brigar contra quem? Quando tem que discutir alguma coisa, discutir campeonato brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial Interclubes, o Intercontinental, a Supercopa da Libertadores, uma Sul-Americana, uma Copa Mercosul. Entendeu? Não dá para discutir. O Botafogo não é um clube grande, é um clube tradicional. É um clube que está com uma dívida astronômica, se eu não me engano, é a maior dívida do futebol brasileiro. É um clube que a torcida cada vez mais é envelhecida, não consegue pegar os garotos jovens. Se não for por uma influência muito grande dos pais, dificilmente vai torcer para o Botafogo. É um clube que se apequenou tanto de 95 para cá. Eu acabei de falar, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 eliminações para clubes pequenos. Que clubes que nem tradição têm no futebol brasileiro. Pode-se dizer, não, pô, Vitória é um clube tradicional na Bahia. Pô, o Remo é tradicional? Sim, lá no Pará, entendeu? Então são clubes pequenos. E o Botafogo, anos e anos amarga vexame. Em 2017 fez até sim uma boa campanha na Libertadores.
foi eliminado pelo Grêmio nas quartas de finais, que até mereceu, por uma certa parte do jogo contra o Grêmio, se classificar para semifinais da Libertadores. Mas fora isso, o Botafogo amarga decepção, amarga vários campeonatos ruins, lutando para não cair. Não que o meu time, eu sou Flamengo, todo mundo sabe que eu sou Flamengo aqui no canal. Não que o Flamengo não tenha disputado para não cair em muita parte dos anos 90 e início dos anos 2000. O Flamengo disputou sim para não cair, o Flamengo passou aperto para não cair. Mas o Flamengo, mesmo quando tinha times fracos, times ruins, ia lá e ganhava campeonatos. O Flamengo ganhou, nesses anos que o Flamengo, anos ruins do Flamengo, o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro em 92, tinha um timaço de lá pra cá. O Flamengo amargou times ruins e o Flamengo ganhou Mercosul, o Flamengo ganhou Copas do Brasil, o Flamengo ganhou Campeonatos Brasileiros, o Flamengo ganhou Copa Ouro Conmebol, o Flamengo ganhou Copa dos Campeões, sempre chegou em finais de Copa do Brasil, apesar de ter perdido 4, né? Perdeu final para o Grêmio, perdeu final 2 para o Cruzeiro, perdeu uma para o Paulista de Jundiaí, Paulista não, Santo André, mas o Flamengo sempre chega. O Vasco caiu 3 vezes para a segunda divisão, mas o Vasco também sempre chega. O Vasco ganhou Libertadores, ganhou Mercosul, o Vasco ganhou Brasileiros, o Vasco ganhou o Brasileiro em 97, 2000, ganhou a Copa do Brasil agora em 2011, o Fluminense ganhou 2 Campeonatos Brasileiros e a Copa do Brasil, chegou em final de Libertadores, entendeu? E o Botafogo não consegue fazer nada disso. O Atlético Paranaense, que até outro dia era considerado um time pequeno, hoje em dia já se pode considerar um time de médio a grande, porque está sempre disputando a Libertadores, sempre fazendo boas campanhas no Campeonato Brasileiro, sempre chegando em fases agudas dos campeonatos, sempre dando trabalho. O Botafogo não dá trabalho para ninguém, só dá trabalho para a sua torcida. Complicado. O Botafogo, se cair para a segunda divisão, igual aconteceu com o Cruzeiro, dificilmente vai voltar. Já não tem torcida. A torcida, poucos que tem, já não aguenta mais. A molecada de hoje em dia, tudo quer torcer para clubes que estão em alta no futebol brasileiro e para clubes de fora. O Brasil, essa globalização, essa facilidade de ter jogos de fora e a internet também fez muito dos torcedores que antigamente torciam para os clubes do Brasil pararem de assistir o futebol brasileiro para assistir o futebol de fora, porque tem grandes jogadores, tem um poder aquisitivo maior para poder investir em grandes elencos. A Champions League é um campeonato muito bacana. A Copa do Mundo também vem perdendo seu prestígio por conta de ser um campeonato que acontece de 4 anos e o Brasil já não consegue mais bater de frente com os times europeus. Isso tudo vai fazendo com que os jovens deixem de torcer para os times no Brasil. E quando torcem, imagina um molequinho na sua escola que o pai sempre influenciou ele a ser Botafogo. Aí quando ele vê sempre o torcedor do Flamengo comemorando o título, sempre ganhando, o do Corinthians, o do Palmeiras, o do Santos, o do São Paulo, o do Vasco está em má fase, mas o Vasco está sempre ganhando também, o do Fluminense, o do Cruzeiro, sempre ganhando, o do Atlético Mineiro também era igual o Botafogo, mas em 2013, 2014, deu uma virada na sua história, começou a ganhar vários títulos importantes. Então, para pensar. O Botafogo não é grande, é apenas tradicional. É isso aí, o vídeo ficou longo, mas é porque a história é muito grande, né? Espero que ninguém que for torcedor do Botafogo fique incomodado com o vídeo, é apenas uma constatação. Não adianta tentar se cegar contra fatos. É isso aí, um abraço aqui no canal, daquela moral e tamo junto!